Terceira Era, capítulo 29. Gollum. Dando aquele alt-tab no tempo e espaço e voltando para quando Frodo e Sam se separaram da Sociedade do Anel, continuemos a história. Ao atravessar o rio, Frodo e Sam foram em direção às Terras Castanhas, até que seu caminho os levou a um labirinto de pedras pontiagudas chamado Emyn Muil. Os hobbits ficaram perdidos naquele lugar horrível por dias e, para piorar, sentiam que estavam sendo seguidos. Em uma noite chuvosa, eles finalmente conseguiram sair dali e montaram um acampamento no sopé de Emyn Muil para se proteger da chuva. Durante a madrugada, viram um par de olhos brilhando na escuridão, descendo as pedras devagar. Os olhos vinham se aproximando, procurando pelos hobbits, mas eles estavam escondidos em suas capas élficas. Quando a criatura arriscou se aproximar um pouco mais, Frodo o atacou com ferroada, enquanto Sam atirava pedras. Eles lutaram com a criatura nojenta e magricela até que ela foi rendida, emitindo um chiado excruciante. Frodo percebeu que a criatura era Gollum, que vinha seguindo-os desde Moria. Sam sugeriu matá-lo e acabar logo com isso, mas Frodo ficou com pena de Gollum, assim como Bilbo fez no passado. Frodo disse a Sam que eles não sabiam o que estavam fazendo ali e precisavam de um guia. Então, ele pediu a ajuda da criatura, o chamando de Sméagol. Quando Frodo o chamou assim, ele mudou completamente sua atitude agressiva e jurou servir ao mestre do Precioso. Então, os três viajaram pelas Terras Castanhas rumo a Mordor. E a viagem dos hobbits seguiu e o Gollum manteve sua palavra. A criatura os guiou até os Pântanos Mortos, onde teve início a batalha da Última Aliança contra Sauron no final da Segunda Era, e de lá eles seguiram seu caminho até finalmente chegarem ao Portão Negro. Frodo e Sam contemplaram o Portão Negro de Mordor pela primeira vez, uma porta de ferro gigante, maior do que qualquer torre que os hobbits já viram antes. O portão se abriu para receber uma tropa dos Easterlings que chegava naquele momento. Eles acamparam ali e perceberam que os portões eram vigiados 24 horas. Gollum afirmava já ter cumprido sua parte do acordo e que estava indo embora, mas após muita insistência por parte de Frodo e Sam, ele revelou-lhes que havia outro caminho. E assim, os hobbits desviaram seu caminho para o sul e seguiram Gollum até Ithilien, a fronteira entre Gondor e Mordor. Enquanto eles se aventuravam por ali, Gollum se afastou dos hobbits para buscar água ou qualquer coisa assim, quando Frodo e Sam ouviram um assobio. Homens surgiram de todos os cantos da mata e capturaram os hobbits, que foram vendados e levados até o seu acampamento. Lá, o líder daquele bando se apresentou dizendo que era Faramir, capitão de Gondor. Frodo explicou mais ou menos o que estava fazendo ali e Faramir mudou sua expressão quando viu que os hobbits eram companheiros de Boromir, seu irmão. Faramir desconfiava de Frodo, mas após muita conversa ele se convenceu que Frodo não foi o responsável pela morte de seu irmão. Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo e só conhecia um anel como a ruína de Isildur, e sabia da profecia que seu pai havia feito sobre um hobbit com algo de muito valor em Rivendell. Faramir então decidiu por levar Frodo e essa tal arma de volta a Gondor. Ele guiou os hobbits até o seu esconderijo em Ithilien, onde passariam a noite. Após muita discussão, Frodo acabou por revelar a Faramir tudo sobre um anel, Boromir e sua missão. Durante a madrugada, Faramir encontrou e capturou Gollum, depois o interrogou. E da criatura, ele descobriu que a situação era pior do que ele temia. Então, na manhã seguinte, ele decidiu por deixar os três partirem em sua missão, apesar de não ver esperança nessa demanda. Os hobbits seguiram sua jornada até chegar à encruzilhada de Erui, onde Eldacar, o 21º rei de Gondor, com uma tropa de homens de Rhovanion, se encontrou com as tropas de Castamir, o usurpador, e clamou o trono de volta para si. Dali, eles seguiram viagem até Minas Morgul, a antiga Minas Ithil, a cidade fundada por Isildur no final da Segunda Era e tomada pelos Nazgûl meados da Terceira. Eles se depararam com a cidadela construída aos pés da antiga torre de vigília dos Númenóreanos, que agora estava infestada de inimigos. Era uma visão horrível. Minas Morgul exalava terror com sua torre negra que se erguia imponente em meio às construções horrendas dos orcs. O que antes foi um símbolo da presença dos Homens do Poente na fronteira de Mordor, agora era um dos lugares mais sinistros da Terra-média. Gollum os guiou pelo vale que circundava a torre até uma escadaria tosca de pedra nas Montanhas Negras. E enquanto eles subiam, um contingente enorme de inimigos deixava Minas Morgul. Tropas e mais tropas de orcs e trolls marchavam para Ithilien até que um tipo de dragão alado apareceu, uma espécie de imitação daqueles que foram criados por Morgoth.
Montado na criatura estava um Nazgûl, trajando uma armadura de guerra. Era o próprio Witch King, e a ferida que ele fez em Frodo no topo do vento começou a queimar. A besta soltou um berro rouco que despertou um medo desesperador nos hobbits. Uma vontade de desistir de tudo os abalou ao ouvir aquele grito, mas a criatura não os viu e se afastou, guiando as tropas inimigas para longe. Os hobbits se recuperaram e continuaram a subida até que chegaram a um túnel completamente escuro. Eles olharam feio para Gollum, que jurou ser aquele o único caminho. Então todos entraram. Frodo e Sam não enxergavam nada naqueles túneis e se guiavam pelo chiado de Gollum, tateando as paredes à sua volta. Mas com o tempo não conseguiam mais ouvi-lo e começaram a chamar pela criatura, que eventualmente parou de responder. Os hobbits se enfureceram com a traição de Gollum, mas continuaram pelo túnel escuro sem dizer nada.